Vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco, gente, um assunto que tem muito a ver com a parte importante da formação de vocês, que é a parte de educação, né? Porque o curso que vocês estão fazendo é um curso de formação de educadores, né? Formação de professores. Vocês são licenciandos, né? Vocês vão ser licenciados em computação, certo? Então, nós estamos formando professores, então vocês têm que ter uma aplicação da educação. Obviamente que vocês vão ver várias disciplinas, tanto técnicas quanto disciplinas do eixo educação, né? E aí vocês, algumas das coisas que a gente está falando aqui, vocês vão conseguir associar de uma forma melhor, né? Mas o que é que jogos têm a ver com educação? Vocês poderiam me dizer, assim, no feeling geral, assim, de vocês, a percepção imediata, em que jogos têm a ver com educação, gente? O que é que vocês acham? Ajuda na interação e na socialização, por exemplo, de alunos. Sim, sim, ajuda. Assim, o interessante é que a gente trabalhar com educação, a gente tem que, de certa forma, ter mecanismos de motivação, certo? E os jogos, eles fazem parte da vida social de adultos e crianças, né? Tanto no treinamento infantil quanto adulto, né? E isso possibilita que a gente construa jogos como ferramentas, como estratégias para o ensino. Certo? Professor? Oi. Eu sou instrutor de trânsito e isso é usado bastante, pelo menos assim nas aulas da autoescola que eu participava, é usado bastante isso daí, jogos. A gente observa que os alunos que jogam aqueles jogos de corrida, essas coisas assim, têm mais facilidade em controlar a direção do veículo do que aqueles alunos mais verdes, que não sabem nem o que é jogos. Então, e os jogos eu vejo nessa parte assim da educação, tanto é que o próprio simulador de direção é um jogo. Então eu vejo que ajuda bastante, contribui bastante. Se vocês observarem, isso é uma verdade, isso serve para várias questões, né? Por exemplo, a formação de pilotos de aviação passa por simuladores de voo, que também são jogos, né? A próprio governo, as Forças Armadas Americanas, elas recrutam pilotos de drones, são aqueles aviões não tripulados que são comandados remotamente para missões, principalmente nos Estados Unidos, no Oriente Médio, quem quer fazer alguma intervenção sem enviar tropas, né? Muitas vezes são comandados por jovens que basicamente são jogadores profissionais que tinham altas habilidades em jogos e eles pilotam esses drones. Então, jogos, eles fazem parte da vida social de diversos grupos, né? E, além disso, os jogos têm sido utilizados no mundo do trabalho. Então, como vocês falou aí da direção, né? Eu falei também de simuladores de voo, né? Piloto drones.
certo? E também nós utilizamos jogos como mecanismos aí de treinamento, de uso de teorias de análise de dados. Jogos é um ótimo facilitador de processos sociais. Né? Então, a gente desenvolve várias habilidades por meio de jogos. Leitura de imagens, resolução de problemas, antecipação de acontecimentos, raciocínio lógico, matemático, certo? Então, diversos problemas de forma sistemática têm sido resolvidos melhor, com o uso de jogos. Né? E aí nós temos um pensador, Guy Bruguer, que é um especialista em jogos e brinquedos na atualidade, que ele diz que o contexto social determina quais são as brincadeiras e os jogos escolhidos e como eles serão realizados. Né? Ele se baseia em estudos de crianças, né? Que as crianças criam um universo alternativo para trabalhar na interação com o jogo, né? E todos eles travam aquilo ali no modo brincadeira, né? Então, assim, quando a criança ela desperta para o uso de jogos, ela usa aquilo ali como um mecanismo, como uma brincadeira, certo? E isso é interessante a gente perceber, né? Já o pensador Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, ele disse que a necessidade de se jogar como uma forma de ensinar hábitos e práticas sociais do cotidiano. E usando os jogos, a gente vivencia experiências que só que a gente não pode, possivelmente a gente não pode vivenciar. Então, por exemplo, se você pensar num jogo tipo Monopoly, um jogo como banco imobiliário, ele te dá noções, por exemplo, de educação financeira, ou um jogo que você está, de repente, explorando a floresta, ou um jogo de estratégia, que você vai adquirir vários conhecimentos de geografia, como um jogo como War. Né? Então, jogos, eles permitem que muitas regras básicas sejam trabalhadas internalizadas, como boas maneiras, matemática básica, às vezes junto de oralidade. Então, trabalhar com jogos é algo que pode possibilitar uma melhoria no desenvolvimento cognitivo. Né? Então, gente, aí uma coisa que vocês podem se pensar, né? Assim, tá, jogos são bons, né? E aqueles estudos, aquelas pessoas que falam sobre que o uso de jogos, principalmente jogos eletrônicos, pode dificultar a socialização, ou uso excessivo de telas é ruim para o desenvolvimento. Assim, tudo é uma questão, essas questões elas são trabalhadas mais fortemente por outros professores, mas tudo é uma questão também de dosar, né? E é importante perceber que o ato de jogar, ele deve permear a vida cotidiana, né? Ele cria uma realidade alternativa, uma realidade, um universo lúdico, e naquele universo lúdico, crianças, jovens ou adultos, eles interagem entre si, né? Pode se possibilitar uma base de soluções de problemas, criação de novas dinâmicas de interação, certo? Tem sido usados também, quando a gente fala em formação de adultos, em empresas, para a formação e aprimoramento de
funcionários, né? Então, eventualmente, a gente pode colocar jogos na empresa. E aí tem uma coisa que a gente vai falar aqui um pouco desse conceito, que é o conceito de gamificar. Já ouviram falar desse termo, gente? Gamificação? Alguém já ouviu falar desse termo de gamificação? Nunca ouvi, não. Sim, muito usado na pedagogia. É exatamente o termo de pedagogia. Assim, quando a gente fala em gamificar, a gente está falando em pegar uma situação do mundo real, né, e colocar incentivos, modelando ela como se fosse um jogo, certo? Talvez com alguma competição, talvez com algum ranking, algum prêmio, alguma coisa que dê uma certa ludicidade. Isso trabalha no aspecto de motivacional, né? Assim, você motiva as pessoas, né, a atuarem naquilo ali com algum interesse, certo? Então, ok até agora, gente? Estão acompanhando? Tudo bem. Sim, professor. Professor, no caso você já ouviu falar do iSoft? O iSoft, aqueles jogos com aquelas armas de bolinha? Do quê? iSoft. Sim, Jogos sim, já. Ali poderia se encaixar nisso também, no caso assim, equipes. Que o senhor falou aí sobre gamificar na questão assim educacional de sala de aula, né, como o colega falou que é bem usado na pedagogia, que eu me vejo assim aqueles joguinhos de sala de aula que faz aquelas dinâmicas, separa os grupos e aí vai dando prêmio, o grupo que acertar mais respostas, eu vejo dessa forma. Então, no caso assim, o iSoft também encaixaria como isso daí? De certa forma, assim, porque você cria uma ideia de incentivo, né, para a pessoa. A ideia é, é, é com aquele outro que está participando, né, e certo? Bem, então aí a gente pode pensar assim, se a gente for falar nos jogos eletrônicos, exatamente, por que eu estou trazendo jogos eletrônicos, né? Porque em nós sermos professores da computação, em geral, nós vamos atuar com jogos eletrônicos, certo? Bem, então, quando a gente está falando em jogos eletrônicos, em videogames, aí nós pensamos em habilidade de narração, padrões de pensamento não lineares, tem jogos em que você tem que realizar tarefas numa sequência, mas tem jogos em que você tem uma série de tarefas, uma série de possibilidades, e aí você vai construindo o seu percurso, e cada pessoa vai ter um percurso de desenvolvimento diferente. Nós temos melhoria na atenção, ou na visão e na cognição, naquela coisa... aquela coisa de você desenvolver a atenção, né? Eventualmente, habilidade de comunicação, como a habilidade de comunicação são relevantes, né? Da seguinte forma, você eventualmente interage com, por exemplo, meu filho, ele usa alguns jogos
que você conecta online e aí você de repente está lá interagindo com pessoas outras, né? Isso desperta algumas questões aí de acompanhamento e segurança, né? Mas você pode ter ambientes que são mais seguros, que você pode segregar somente para certas pessoas utilizarem, né? Mas é um ambiente de interação, né? Você tem possibilidade de análise de julgamentos e pensamentos estratégicos, criação de habilidades para desenvolver a comunicação, né? E aí você tem diferentes tipos de jogos, né? Você tem desde jogos em videogames, que são jogos em dispositivos preparados específicos somente para jogar, jogos para computador, jogo para dispositivos Apple ou dispositivos como Android, jogos mobile. E aí você tem softwares que vão possibilidade de trabalhar com letramento, trabalhar com comunicação, trabalhar questões de criatividade, trabalhar aspectos de geografia, ciências, matemática, lógica, história. Por exemplo, tem um jogo que eu joguei com meu filho que é muito interessante. Agora não vou me lembrar exatamente o nome dele, mas é um jogo que você desenvolve vários conhecimentos da biologia, que você tem que desenvolver. Eles criaram esse jogo bem antes da pandemia, né? E aí você desenvolve um vírus, uma bactéria, um fungo que vai espalhar para a humanidade. E aí você tem possibilidade de ter uma mutação, a depender do tipo de micro-organismo. Algumas coisas são possíveis, outras não, né? Depois, com a pandemia, eles fizeram o contrário. Em vez de você criar a praga, você deveria lutar contra a praga. E aí eles fizeram um módulo diferente, né? Mas, assim, você consegue aprender vários conceitos de biologia que, se você colocar aqueles mesmos conceitos, alguém lá falando, um professor falando sobre, sei lá, mutação, é muito diferente de você. Aí você está jogando e aquele vírus ele pode mutar, e você tem que prever se ele vai mutar ou não, o que é que vai acontecer se ele mutar, ele mudar as características. Então, você cria uma percepção de uma maior dinâmica. Quando a gente fala de trabalhar isso intermediado por jogos. Certo? Bem, sim, pronto. Aqui é o Plague Incorporation. Essa parte aqui toda de vermelho é a contaminação pela praga, né? E aí você vai trabalhando uma série de conceitos, né? E eles fizeram um jogo que usaram vários conceitos, inclusive da infectologia, mas não é um simulador, não é um programa científico, é algo simplesmente lúdico, né? Depois eles criaram aí o módulo que você pode salvar a humanidade, né? Tem educativo, então você tem conceitos de biologia, geologia, geografia, tem modos muito reais, mas tem outros também que não são tão reais, como vírus zumbis, gripes símia, mas tem algumas coisas bastante interessantes, inclusive, quando está falando de pandemia, tinha a possibilidade, nos modos mais difíceis,
de você ter fake news, você ter governos que são negacionistas, que não aceitam aquilo e aí ficam querendo esconder aquilo da população. Então, você tem várias questões, né? Esse daí foi o modo do Tecuri, né? Que você tenta salvar o mundo. Eles fizeram depois da pandemia, né? Alguns outros dados sobre jogos, né? As respostas corretas em alunos que aprenderam por meio de jogos digitais educativos, elas aumentam em até 50%, né? Então, você pode colocar informação no jogo, não precisa ser um jogo necessariamente diretamente pedagógico, né? Pode ser que você trate aquele conteúdo sem ficar fazendo perguntas sobre o conteúdo. O Plagueis é um exemplo disso, né? Jogos de material morrer, eles melhoram a visão periférica, a habilidade de ver objetos na sombra, habilidade de memória, coordenação, detecção de pequenos movimentos, interação com os membros é melhor nesse tipo de jogo. O uso do jogo de Tetris pode ajudar na melhoria de sistemas de estresse pós-traumático, né? Estudantes que jogam jogos de cooperação social são mais abertos que outras pessoas para ajudar outras pessoas na vida cotidiana. Então, eventualmente, você tem jogos que você tem que se unir a outras pessoas e ajudar elas, né? Então, nós temos aí uma série de questões que estimulam a gente a pensar em jogos, certo? E aí nós temos um jogo chamado Quest to Learn, né? Alunos aprendem matemática, linguagem, habilidades através de agentes de mundo fictício. Eu tenho que lidar com orçamento, moedas e questões econômicas e cívicas, né? Mas, por exemplo, se você jogar um jogo chamado SimCity, onde você tem que cidade, trabalhar com o orçamento da cidade, você desenvolve vários desses conceitos econômicos. Você vê qual é o efeito, por exemplo, se você aumentar o imposto, você consegue aumentar o orçamento da cidade, consegue investir mais em questões sociais, mas isso tem um custo, que você, eventualmente, uma taxa muito grande de impostos pode desestimular a economia tratando essas coisas, né? Aí nós temos aqui um outro exemplo de um RPG. RPG são jogos em que as pessoas assumem papéis, e aí você pode ensinar sobre viagens, como uma viagem feita pelos pioneiros dos Estados Unidos, que foram como foi a colonização americana. Você pode colocar isso no jogo, você fazer o papel de um pioneiro americano da colonização norte-americana. A Digital Media Academy, na cidade de North Vancouver, está ensinando design de jogos para alunos do ensino médio para desenvolver a habilidade de gerenciamento de trabalho em equipe. Tem uma escola em Massachusetts, nos Estados Unidos, que usa videogames para combater o cyberbullying, que tem o assédio entre os alunos, né? As consequências de roubo de conteúdo, de computador, de celular e social, né? Nós temos várias atividades que podem ser melhoradas por meio de jogos, né? Então, gente, jogos digitais, eles trazem uma vantagem competitiva, né? Para os processos educacionais. Obviamente que isso tem que ser mediado, né? Então, você
cria um jogo pensando numa estratégia para que aquelas coisas tenham sentido, né? Algumas dúvidas sobre como alguns jogos digitais podem ter influência sobre crianças e adolescentes, por exemplo, jogos que são baseados em violência ou jogos muito competitivos, né? Mas, em geral, os estudos científicos têm apontado que há muitos fatores que justificam o seu uso na educação, né? E aí nós vamos, em cada nível, né, da educação infantil, a gente pode pensar em jogos que desenvolvem o desenvolvimento psicomotor, a lateralidade, a organização espacial, o raciocínio matemático, a linguagem. Então, a criança ela vai usar as habilidades dela, ela vai desenvolver essas habilidades para enfrentar situações, adversidades presentes no jogo. E também descobrir que ganhar e perder também faz parte da vida, né? Na verdade, quando a gente está falando do ensino fundamental 1, jogos de simulação, que proporcionam busca de informação tanto dentro quanto fora do jogo, estabelecer planos e organizar recursos. Isso ajuda a estimular a autonomia dos alunos. Alunos mais maduros, né? Fundamental 2, a gente já vem falando de jogos de estratégia e de simulação. E aí, esses jogos vão trabalhar a tomada de decisão, mediante possíveis soluções. Você está administrando uma cidade, administrando um país, você desenvolver um jogo que trabalha conceitos de geografia, por exemplo. Tem jogos, outro dia eu estava vendo um jogo que você tem um cenário ele leva você você escolhe um país, você é levado para o cenário pré-Segunda Guerra Mundial, e aí você tem que escolher, olha, qual é a opção política que aquele país vai tomar, e eventualmente você vai estar envolvido no conflito da Segunda Guerra, e aí você vai ter que entender o que é que caracteriza os regimes de extrema-direita, como o nazismo e fascismo, o que é que caracteriza os regimes como os regimes socialistas e comunistas, outros regimes que estavam ali. Então, isso nos jogos de estratégia, eles ajudam bastante a desenvolver alguns conceitos, né? E no ensino médio, jogos que desenvolvem raciocínio lógico e capacidade para avaliar hipóteses e estratégias. Eventualmente, é importante trabalhar também aspectos que são transversais, como tolerância, respeito, responsabilidade, violência, racismo. Aí nós temos uma opinião aqui de um acadêmico brasileiro, Francisco Tupi, ele diz que os jogos são instrumentos, e como instrumentos eles podem ser tanto bem utilizados quanto ter um uso inadequado, né? Então, assim, e a gente precisa reconhecer como tal para compreender o seu funcionamento, né? Então, quando eu entendo o jogo como instrumento, eu posso utilizar ele para desenvolver essas habilidades, certo? Então, o desenvolvimento da motricidade fina de muitas crianças e adolescentes com uso de videogame. Tá mudo, professor? Professor, o senhor está mutado. Mutaram o meu áudio. Eles vão ajudar a desenvolver aí os conhecimentos e saberes, né? Porque tá chiando bastante. Não sei se é só aqui no meu, só que tá chiando bastante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Isso. O meu também tá. Melhorou, gente? Bem, aí nós temos aqui um livro de um linguista social chamado James Poggi, que ele discute como
os jogos ajudam a uma série de princípios de aprendizagem a partir da interação de bons jogos digitais. Certo? E que o jogo ensina a partir dos erros, né? E é possível aprender e assim atingir o objetivo proposto. E aí nós entramos exatamente no conceito da gamificação. Esse conceito é muito importante, né? A gente entender isso, porque possivelmente vocês serão os profissionais que vão trabalhar com os processos de gamificação, porque vocês vão dominar as tecnologias e vocês também são letrados, né? Serão letrados aí nos processos pedagógicos. Então, vocês vão ter a visão de um todo de como é que eu consigo me desenvolver, né? Como é que eu consigo pensar esses processos, né? Desenvolver estratégias, entender o aprendizado dos estudantes, né? Esse conceito de gamificação surgiu em 2008 nas mídias digitais, e a ideia é que práticas gamificadas são aquelas que incorporam linguagens e métodos de jogos para incentivar a participação de pessoas em diversos ambientes. Então, um exemplo de gamificação é uma escola chamada Quest Learn, escola pública norte-americana, que ela reformula as disciplinas através de atividades lúdicas, em que cada tarefa seria uma quest, um desafio de um jogo. As tarefas são realizadas normalmente em trabalhos em grupos para engajar os alunos coletivamente na resolução dos problemas. Certo? A meta clara deve-se dizer gamificar. Você estabelece qual é a meta que deve ser batida, quais são as regras, porque todo jogo se baseia em regras. E você vai pensar em um sistema de feedback, como você vai dar resposta sobre o desempenho das atividades e as regras que são utilizadas para entrar na atividade. Certo? E aqui, gente, eu vou trazer para vocês. Isso aí é parte de uma atividade que eu vou passar para vocês mais para frente, né? Mas só para a gente já falar um pouco disso. Certo? Eu quero que vocês pensem uma abordagem para ensinar algum assunto, né? Assim, como né, essa disciplina nova é a primeira disciplina que vocês estão atuando na licenciatura em computação, então não precisa ser um assunto da computação, qualquer assunto. Imagine, por exemplo, que você quer ensinar alguém como é que faz operações com frações. Ou você quer ensinar conceito de geografia. Então, pense uma temática, o conteúdo, como é que vai ser a atividade, se a atividade vai ser em grupo, se vai ser individual, quais são as regras dessa atividade, certo? Então, pense, é uma atividade que vocês vão desenvolver. Certo? Como recompensar, quais são os feedbacks. Então, isso daí eu vou colocar essa atividade no Moodle e depois a gente vai discutir. Eu vou deixar para a gente discutir essa atividade e outras atividades na próxima aula, certo? A aula é um pouco mais breve, né? Assim, tem alguns conceitos que estão lá no ambiente do Moodle, né? Se a gente for lá em UAB, a gente vai achar. Então, gente, quando a gente vai aqui, eu vou liberar para vocês
essa outra atividade aqui, essas duas atividades, que é Minimax aplicando estratégia em jogos e gamificação, propondo a estratégia de intervenção no ensino, só que não vai ser no ensino da computação, no ensino em geral. A gente vai discutir essa estratégia na próxima aula, certo? E um questionário também sobre conceitos de teoria dos jogos. Vou dar um prazo para vocês aí de faz algum tempo, né? Assim, até uns 5 dias depois da aula da semana que vem, né? Depois a gente vai ter aí depois eu fecho as notas, a gente vai ter a prova final. Bem, nessa semana 4, nós temos alguns artigos não, semana 5, na verdade, né? Semana 5, que é a aula de 5/4, né? A gente tem alguns artigos, deixa aqui, que vão, alguns vídeos que vão falar sobre jogos na educação. Esse professor Tupi que eu tinha citado aqui, a gente vai falar um pouco com ele. E esse aqui, o YouTube pode trazer a legenda. Isso aqui é uma abordagem sobre aprendizagem com videogames. Isso aqui está em inglês, mas o YouTube faz a legenda automática para este vídeo, certo? Então, para a gente se motivar com relação às possibilidades de usar jogos na educação. É plenamente possível, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, certo? E na próxima semana, que é a última semana nossa de aula, eu vou discutir um pouco as atividades, certo, gente? Não vai ser tanto assunto. A gente vai discutir um pouco as atividades que nós temos aqui para fazer, certo? E o fechamento da disciplina. O que é que vocês estão achando desse processo da disciplina, gente? Beleza, professor. Professor, falando nisso, tem até alguns jogos que retratam a nossa vida mesmo. Como o senhor falou lá dos jogos do vírus, eu já tinha até jogado esse jogo. Aquele jogo God of War, tem um outro jogo também que fala uma história real, o Far Cry. Tem vários jogos assim que incentivam a pessoa a estudar. Por exemplo, o God of War mesmo, eu já vi alguns vídeos aí no YouTube que pessoas começaram a estudar a história da Grécia Antiga depois desse jogo. Sim, sim. A ideia isso é uma coisa que é um efeito colateral que muitos desses jogos eles fazem, né? Porque imagine se eu fosse trabalhar esses conceitos da Grécia Antiga em sala de aula, né? Assim, muitos alunos não se interessam, mas aí de repente você está num jogo como God of War, você tem lá os deuses gregos, você tem cidades-estados, aquela coisa toda, e aí você naturalmente você vai incorporando algum desses conceitos que você precisa para jogar, para realizar o objetivo, né? Então a ideia é basicamente essa, gente. É a gente introduzir conceitos que são relevantes, né? Por meio de uma estratégia que seja criativa, certo? Então, basicamente é essa a ideia. Ok, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, até amanhã eu vou subir essas tarefas que vocês têm que fazer, certo? Quero que vocês revisem o conteúdo da disciplina como um todo, certo? E na próxima aula a gente vai discutir um pouco das coisas que eu espero, das reflexões que nós tivemos, dos passos além que vocês vão ter aí com a teoria dos jogos. Perfeito? Certo, professor. Certo. Ok, professor. Então, gente, para mim,
Ok, dou aqui como finalizado aqui essa aula 4, essa quarta Ô, aula, certo? professor, desculpa interromper aqui o senhor. Diga. Porque meu áudio aqui do senhor estava travando para mim. Aí quando o senhor falou da atividade, eu não estava entendendo muito bem. Não, assim, nós vamos O senhor disse ter que eu algumas posso falar. atividades. No Eu vou caso, colocar a gente vai fazer como se fosse um plano de aula a respeito de qualquer conteúdo, certo? E só que mediado envolva na forma de um jogos, jogo. certo? Alô? Professor? Oi, estou ouvindo. Eu não estou te ouvindo bem. Sim, aí o senhor vai fazer, no caso, um plano de aula a gente vai fazer um plano de aula que envolva qualquer assunto Exatamente. e na forma que a gente vai trabalhar com o aluno, utilize jogos. Isso. Pronto. Tá bom. Obrigada, professor. Vai trabalhar de forma mediada com um jogo. Certo? A ideia basicamente é essa. Ok, gente? Então, eu vou fechar aqui nossa aula e a gente conta de novo na próxima terça.